Glórias a Deus. Amém. Amém. Mais uma vez, a paz seja convosco. Aleluia. Estamos aqui mais uma vez reunidos nesse segundo período para tratar do ser de Deus e seus atributos. Estamos tratando sobre o conhecimento de Deus. Já estamos no nosso quarto encontro a respeito das coisas relacionadas ao conhecimento de Deus. Semana passada, nós falamos sobre os objetivos do conhecimento de Deus. Nós falamos que Deus, ele conhece a si próprio. É um conhecimento próprio da divindade que o homem não possui naturalmente. Nós, para nos conhecermos, nós temos que nos esforçar. Muitas pessoas investem ou gastam, dependendo da sua ótica, tempo junto a psicólogos exatamente no intuito de se conhecer mais. E na verdade, não há como você se conhecer sem a ótica da palavra de Deus. Da mesma maneira que a pessoa que quer prestar um culto ao Senhor, quer ter uma vida não alicerçada dentro dos conhecimentos de Deus, é algo vão, é uma fantasia, as pessoas se perdem. Também querer se conhecer sem a ótica correta é perda de tempo. As pessoas inventam uma série de formas e normas, padronizam, e a gente vê isso muito claro se você tiver a curiosidade de ler uma coisa chamada DMS, que fala da saúde? DSM, obrigado. Tá? DSM 1, 2, 3, acho que está no 4 agora. Em quinto, tá? Em que se expressa e se fala sobre o que era doença, o que deixou de ser doença. E a gente vê aquele livro que era desse tamanho, e era desse tamanho. Porque hoje qualquer coisa é doença, qualquer coisa é justificada. Entendendo que algumas sim são descobertas, mas outras são invenções. Então, como eu não consigo explicar um comportamento que eu tenho, eu dou uma nomenclatura para isso. Se você for dentro dos escritos da psicologia, se você ler esse DSM, você vai ver algumas coisas que você vai ficar chocado, em que tudo hoje é doença, ou então é um transtorno. Hoje a gente vê com bastante claridade o movimento, em especial GLBT, SPTU, tal, ele querendo a legalização da pedofilia. O que é a legalização da pedofilia? É você poder ter relacionamento, inclusive sexual, com crianças de tenra idade. E hoje se fala inicialmente na ordem de 10 anos, 12 anos, mas a ideia é se puxar essa faixa etária até da idade da Helena, em que as pessoas elas tenham a liberdade de. Então, a Globo já passou no Globo News. Foi na semana passada, ano retrasada, eu vi uma reportagem em que mostrava lá assim, eles afirmando, não, pedofilia não é crime, pedofilia é uma doença que é incurável, mas que pode ter tratamento. Então você começa a justificar as ações humanas a partir de nomenclaturas. Tantos que pensam em mudar de pedofilia para... eu falei com a Sheila essa semana, semana passada, transtorno de atração por menores, TAM. Então não é que eu sou pedófilo, não, eu tenho um transtorno. E isso é toda uma série de justificativas. As pessoas elas não conseguem se conhecer e justificar os seus comportamentos, então elas definem o quê? Categorias. Todavia, a fim de que possamos conhecer de modo razoável a nós mesmos e o que Deus fez por nós, é necessário que nós tenhamos o Espírito Santo. Não basta você ter a lupa, mas você tem que ter os olhos para poder saber ler esta lupa, ler este material. A lupa, que é o Espírito Santo, vai nos dar a capacitação para interpretar o que está aqui e aplicar nas nossas vidas. Qualquer tipo de conhecimento que você ouça ou leia, sem a ação do Espírito Santo, ela é vã.
você se perde naquilo como se fosse uma verdade, mas você não entende muito bem. Algumas pessoas, quando leem as Escrituras, falam assim: eu leio e não entendo nada. E você não vai entender nada mesmo. Porque é a mesma coisa que você pegar um livro de uma literatura, de uma língua estrangeira, que você não tem domínio, um alemão, um russo, e você quiser entender, você não vai entender, você vai ver rabiscos. O inglês a gente ainda arranha, porque nós temos muita proximidade, mas línguas dentro dos Países Baixos ou países árabes, você não vai entender absolutamente nada. O ser humano só pode se conhecer com a ajuda de Deus, mas Deus não precisa de ajuda de ninguém para se conhecer, e nem para conhecer você. Glórias a Deus. Nós também falamos que Deus conhece todos os motivos imaginados. Ele não só nos conhece, mas conhece o motivo pela qual nós fazemos ou deixamos de fazer, pensamos ou deixamos de pensar. E nós analisamos as ações sociais, as coisas que nós fazemos ou que os outros fazem, segundo a ótica que é bom, mas qual a motivação do coração? E aí a Menísia trouxe antes do intervalo exatamente aquele pensamento: eu quero o quê? Misericórdia. Eu quero o quê? Obediência. E não é apenas uma obediência de uma maneira mecânica. É uma obediência no sentido de você saber o que você está fazendo. E nós temos falado, a oração do Pai Nosso, ela não é uma reza. A oração do Pai Nosso é algo bíblico em que nós temos que proclamar nas nossas vidas, mas não de uma forma mecânica. Como as nossas orações pentecostais, em que se a gente gravar, se você tiver a curiosidade de gravar a sua oração, seja para político, seja para enfermo, seja para qualquer coisa que seja, você vai ver que é a mesma coisa. Porque nós fazemos uma repetição mecânica dentro do nosso coração de uma estrutura que nós montamos como bíblica, que nem sempre ela o é. Deus conhece também os motivos imaginados, Ele conhece o coração do homem. Apenas Deus conhece o meu coração e o seu coração. Você não tem noção do que você seria capaz se o Espírito Santo não habitasse no seu coração. Amém. Dentro desse pensamento, nós temos que agir com o que, Menísia? Misericórdia. Se aquela pessoa está fazendo o que está fazendo, e no começo eu falei da manifestação, ele falando que Jesus é gay, Jesus é transexual, tal, por que ele faz aquilo e você não faz? Porque você tem o Espírito Santo e ele não tem. Só isso, só isso, só isso tudo. Muito obrigado. Deus conhece também as ações escondidas que acontecem. Aquilo que quando você sai daqui e faz, Ele sabe. Eita! Aquelas coisas que quando você saiu, despediu a paz do Senhor e você entra no seu carrinho e você vai dirigindo. Eita! Todos os pensamentos, ações, quando você está mexendo no celular ou quando você está vendo a televisão, alguma coisa que é imprópria e você continua vendo, Deus está observando. E nós citamos na semana passada exemplos como o de Acã, como o caso da esposa de Abraão, Sara, que quando Deus fala, você vai ter um filho, ela riu interiormente. E Deus falou: por que você riu? Não ri. Riu sim, estou vendo. Deus conhece também as coisas que poderiam ter acontecido. Nós falamos que dentro dessa condição, e se, Deus ele conhece o que poderia ter acontecido, não porque é algo que é um plano B, ou é uma situação que está fora do controle e domínio dele, não, mas porque ele permitiu que nós tomássemos algumas decisões dentro da nossa vida, dentro da vontade permissiva dele. Nós citamos o texto de Mateus 11, 21, falando: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se tivessem operado os milagres, eles teriam se convertido. Deus sabia, Jesus Cristo sabia o que ia acontecer se tivesse ocorrido os milagres lá. Começamos a falar também sobre o alcance de Deus. O conhecimento de Deus, ele é perfeito no seu alcance. E esse conhecimento perfeito, ele chama-se onisciência. Ele sabe tudo. Nós falamos o Salmo 100, mas ele sabe como foi escrito o Salmo 100. Quem escreveu o Salmo 100? Se estava chovendo, se estava sol, se estava de noite, se estava de dia. Se a pessoa escreveu com angústia, se ansiedade, com alegria, ele sabe de todas as coisas. Não há lugar onde o conhecimento de Deus não penetre.
E hoje as pessoas elas acham que o conhecimento de Deus ela não entra em lugares escusos, eles estão muito enganados. Essa perfeição divina para nós causa espanto. Eita, né, irmã dos reis? Eita! Mas e para as pessoas que não são cristãos, causa pavor. No coração deles eles pensam, antes esse Deus ele pudesse não existir para sondar os nossos pensamentos. Porque você pode ter certeza que qualquer ação pecaminosa é de consciência do ser humano. Ele pode não saber a abrangência. Como eu falei, um homem que profere que Deus ele é um transexual, ele não tem a abrangência do que ele está falando, mas ele sabe o que ele está falando. Não é algo inconsciente. As ações do ser humano, desde a mais tenra idade até o mais idoso, não é inconsciente, não é sem saber o que está fazendo. Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe. Atendi uma pessoa pelo Messenger, acho que eu comentei com vocês. E ele falava assim, olha, eu sou um homem muito ciumento, e aí eu decidi pegar o celular da minha esposa, e ela discutiu comigo, e eu peguei ela pelo pescoço, e apertei o pescoço dela, e agora ela não quer mais ficar comigo, ela quer o divórcio, eu vou me matar. Aí eu respondi para ele, seu covarde, seu covarde. Que isso, pastor? Eu vou me matar. Você é covarde, além de ter pego a sua esposa pelo pescoço, você ainda é covarde por não encarar as consequências do seu fato. Silêncio. Pastor, o senhor está certo. O senhor está certo. Nós temos que entender que as nossas ações, elas são... nós não somos seres irracionais. Nós somos seres racionais e nós sabemos a quem nós machucamos. O alcance do conhecimento de Deus de uma forma mais específica, ele conhece os assuntos passados. Esse conhecimento de Deus, como conosco, chama-se de memória. Deus ele tem uma memória perfeita. Ele não esquece as coisas. Ele não esquece as coisas que você prometeu. Ele não esquece. Pois Deus jamais apagou da sua mente qualquer evento ou personagem do passado, mesmo nos seus mínimos detalhes. Tinha um personagem da escolinha do professor Raimundo que falava assim, nos mínimos detalhes. Exatamente Deus. Isso é real porque todas as coisas que aconteceram no passado foram fruto da sua vontade. Nada escapa da vontade do Senhor. Nem. Tudo Ele tem o controle. Ele as conhece como se elas estivessem acontecendo agora. Gabriel, Salmo 119, 49. Verso 49, Salmo 119, aguarde as pessoas como acharem. Verso 49. Pode ler. Lembra-te da palavra dada ao teu servo, na qual fizeste esperar. Lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. O salmista ele está falando com Deus algo que é realidade. E, na verdade, ele não precisaria nem falar, porque ele está falando para Deus se lembrar, mas ele não esquece. Tem outra aqui também, pastor. Isaías 49, tem aí? Não, mas pode ler. Isaías 49, 15. Acaso pode uma mãe esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que essa viesse se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Amém. Salmos 108:8, o outro El? Rafael, Salmos 108:8. Eu acho que estava errado o verso, hein? Espera aí. Está errado. Estava errado o versículo. Lucas capítulo 1, verso 70 até 72. Lucas 1, verso 70, 71 e 72.
Vamos? Como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo. 70, 71 e 72. Para nos livrar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos aborrecem, e para manifestar misericórdia a nossos pais e para livrar-se do seu santo conserto. Tá, e aí esse é um homem que estava lá no templo aguardando. Zacarias, ele aguardava a presença do Messias. Quando o Messias ele aparece, ele declara esse cântico, entendeu? Que é um cântico de júbilo pela alegria que ele teve de Deus ter concedido a ele o privilégio de ver a figura do Senhor Jesus Cristo, e em especial verso 70, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas a figura de Jesus Cristo. Deus não possui lapsos de memória, porque a sua mente não falha. A mente de Deus, ela não falha. Mas pastor, a gente já tratou sobre isso. Mas se Deus esqueceu, Deus se lembrou, são figuras de linguagem, são traduções errôneas. O sentido é que Deus, ele nunca esquece. Ele não precisa se lembrar, porque tudo é claro para ele. Está tudo de perfeito como um cristal, limpo como uma água, mais cristalina possível. Ele conhece tudo dos assuntos passados e ele também conhece tudo dos assuntos presentes. Nada do que acontece no presente escapa ao conhecimento de Deus. Menísia, Hebreus capítulo 4. Hebreus 4, 13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar conta. Tudo está patente, tudo está claro. Não há nenhuma sombra de dúvida. Quando a gente vê os tribunais, as pessoas elas ficam procurando provas. Dentro do conceito adventista, eu já comentei com vocês, no dia do juízo, o Senhor ele vai liberar os anjos para procurar as provas, se você é culpado ou se você não é culpado. O nosso Deus fala que tem tudo patente aos seus olhos, é claro. Amém. É algo que é totalmente impensável da nossa mente. Nossa mente não consegue imaginar essa abrangência de conhecimento, que é um conhecimento que o nosso Deus tem. Porque Deus conhece a si mesmo perfeito e completamente, não é difícil de entender que Ele conheça todas as coisas perfeitas, todas as coisas presentes, porque Ele é infinito e as coisas presentes elas são finitas. Se Ele não conhece, se Ele conhece o infinito, certo e perfeitamente Ele conhece o que é finito. Se você conhece tudo, o maior, o menor, também você conhece. Não há criatura que não seja manifesta na sua presença, sejam seres animados, grandes ou pequenos, seres inanimados, planetas, estrelas, cometas, pedras, árvores e qualquer outro ser. Deus conhece a ação de todas essas criaturas. Jó 31:4, Rosângela, por gentileza. Jó 31:4. (31, 3 e 4), por gentileza. Acaso não é a perdição para o iníquo e o infortúnio para os que praticam a maldade? Ou não vê Deus os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Ele chega nesse grau de pensamento. Deus sabe todos os nossos passos. Ele conta. Isso não é apenas uma figura de linguagem, mas ele sabe o número de passos. Se você quiser saber quanto que passos você deu numa caminhada, tem um aparelhinho que chama passômetro, uma coisa assim, e aí conforme você vai dando passo, ele vai contando.
É como se Deus contasse de todos os seres. Salmo 56, 8. Luli, por gentileza. Salmos 56, verso 8. Contaste os meus passos quando sofri perseguição. Recolheste as minhas lágrimas no teu olho. Não estão elas escritas no teu livro? Olha que profundo. Devagar, hein? Novamente ele fala que contaste os meus passos. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Ele está falando do quê? Da sua luta e da sua dificuldade, qualquer que seja. Recolheste as minhas lágrimas. Você não está sozinho. Não está sozinho. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. E aí ele fala das lágrimas e das perseguições. Não estão elas inscritas no teu livro? Não é algo que o diabo agiu. A ação de Deus na nossa vida, por mais dolorosa que seja, ela é pedagógica. E ele fala novamente, não estão elas inscritas no seu livro? A sua gripe? Entende? Boa pergunta, creio que sim. Porque se ele está falando das perseguições, e na sequência ele fala de recolher as lágrimas no odre, e o odre está falando de um recipiente. Então eu imagino sim, porque nós choramos lágrimas, e o Senhor ele recolhe essas lágrimas, não no sentido físico, né? Mas no sentido de ele tá observando a nossa angústia, a nossa dificuldade, as lágrimas que são vertidas, não no objetivo de que quanto mais você chora, ele vai agir. Isso aí não existe, tá? Tem muita música falando, ó, chora na presença de Deus que ele vai te ouvir. Para com isso, né? Para com isso. Deus ele não é aquele que é psicológico, que é dobrado. Se eu não sou dobrado, imagina Deus. A gente estava ontem lá na inauguração do irmão Paulo e o horário combinado foi 19 horas. Eu sou chato para isso. Peguei o carro, fui junto com o Sebastião e com o Cláudio. Chegamos lá 6 horas. Estamos lá para ajudar alguma necessidade. Quando foi 7 horas, eu olhei no relógio. Estava só nossa igreja lá. Falei, tá bom. Aí ele falou para mim, e aí, pastor, não sei o quê. Eu falei assim, para mim já deu o horário. Não, mas o senhor sabe que tal? Eu falei, eu estou aqui para servir. Mas para mim, tinha que começar às 19 horas. 19h30, estava mais cheinho. Ele falou, pode começar, pastor, o que você acha? Eu falei assim, para mim tinha que ter começado 19 horas. Mas você quer que comece agora? Vamos começar agora. Nós começamos o culto, foi uma benção, mas se eu sou implacável em relação a isso, imagina Deus. Imagina Ele em relação às coisas. Pastor, fale, minha flor. Em relação a enxugar as lágrimas, Deus mandou o Tico para enxugar minhas lágrimas. Quando eu começo a chorar, ele sobe em mim e começa a lamber minhas lágrimas. Amém. Amém. Tico é o cachorro dela. Provérbios 5:21. Essa questão do quebrantamento, que na Bíblia tem muitas passagens que falam que Deus se agrada do quebrantamento, né? Acho que não é pela intensidade, como você falou, mas Deus se agrada. Se agradar, a diferença é, o agradar dele não quer dizer que vai mudar a ideia dele. É diferente. Mudar a decisão dele. Nós temos a vontade permissiva e nós temos a vontade diretiva de Deus. Se Deus determinou uma coisa pela sua vida, você pode chorar, ir para o monte, rasgar as vestes, fazer o que você quiser, não vai mudar nada. No caso da vontade permissiva dele, se ele falar assim, olha, se a Menise ela se quebrantar nessa situação e clamar a mim, se ela, olha, eu não posso resolver se ela fizer isso, a minha decisão é tal. Agora, se ela não fizer tal, aí é Deus que determinou. Não é que nós temos poder de mudar as decisões de Deus. Ele criou 2 opções. Então, é aquela situação da semana passada que a gente falou do verdade de Deus. Que diante de tal situação, ele tem uma atitude para com tal situação. Mas se aquele povo se converter, igual Ezequias, que Deus deu um decreto que ele ia morrer. 15 anos. Só que ele pegou, chorou
E aí Deus falou, não, vou te acrescentar mais 15 anos. Só que não foi por causa que ele não mudou o pensamento de Deus. Deus, na sua soberana vontade, ele estabeleceu duas situações, que é algo que nós tratamos já antes do intervalo, falando que Deus ele conhece as situações futuras. Se acontecer, se ele sabe as opções, como nós já falamos de Raabe, nós falamos do contexto de Acã, uma série de situações. Acã poderia não ter pego a capa babilônica? Poderia. Deus poderia ter permitido, ou melhor, ele poderia não ter pego e não tido todo o problema com Ai na sequência? Poderia. Mas o que ele fez? Ele pecou. E aí vem consequência sobre a vida dele. Se é vontade diretiva de Deus ou permissiva, eu não tenho como sondar o coração de Deus, mas que há essa possibilidade, há. Nós não podemos nos firmar nisso, achando que toda situação tem um plano B e eu vou caminhar onde eu quero. Não é assim não, cuidado, hein? Fale, André. A mesma coisa a situação lá de Nínive, né? Deus já tinha determinado para Jonas ir e ele falar a palavra. Se o povo crer, beleza. Se não, Deus já tinha programado já as duas alternativas. Entendemos que, entendeu? Tudo que se trata no sentido de Deus, entendemos que, tá? Nós temos conhecimento. E também entendendo que Jonas ele já sabia que Deus era misericordioso e ele não queria. Por isso. E a ação de Jonas ali é que ele sabia que o profeta que profetizasse algo e não cumprisse, ele morria. Ele não queria morrer. Entendeu? Olha o medo, né? Olha o medo. Provérbios 5, 21. Pode ler, dos reis? Sim, não? Tenta aí. Provérbios capítulo 5, verso 21. Se não, já deixa pronto aí, Felipe, por gentileza. Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele considera todas as suas veredas. Todos os caminhos do Senhor. Os caminhos do Senhor estão perante os olhos do Senhor. Os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor. E Ele considera todas as suas veredas ou todos os seus caminhos. Deus conhece também o pensamento de todas as criaturas. Tudo que os seres humanos estão presentemente pensando ou imaginando de forma secreta é do conhecimento de Deus. Deus conhece as profundezas do coração dos homens para ver claramente tudo o que eles maquinam, e todos os motivos escondidos são claros como cristal para Ele. Os segredos que todos os seres humanos ignoram, Deus conhece de maneira perfeita. E dia após dia a gente vê as falcatruas aparecendo. Essa semana apareceu mais uma lá. Nem lembro o que era, é tanta, né? E aí aparece lá as siglas do MT, falando que talvez seja MT, Michel Temer, não sei o quê. Você começa a ver as pessoas, elas não têm nenhum tipo de pudor. Aí vai ser questionado. A assessoria do fulano disse que ele não faz isso, ele está totalmente aberto, pode sondar, entendeu? A hora que começa a sondar, é que nem coisa podre. Semana passada, na quarta-feira, eu não sei quem foi, se Deus me permite usar essa terminologia, quem foi o infeliz que usou o banheiro, fez o número 2 e não deu descarga. Entendeu? Quando eu abri a igreja na quarta-feira para oração, misericórdia, entendeu? Aquele cheiro sobe quando Deus olha o pensamento. Sei lá o que é aquilo, entendeu? Quando Deus ele olha os meus pensamentos, os pensamentos seus, ele tem essa ideia, esse odor, essa putrefação. Salmo 7:9, Felipe, por gentileza. Cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo, pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus. E aí Davi, ele está falando para o povo, cesse a malícia dos ímpios. Ele está clamando para que Deus cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo. Ele está falando assim, Deus, o Senhor sabe quem que é mal, faz parar, chega Deus, eu não aguento mais. Davi está clamando. Amém. Salmos 94:11.
Edilene, por gentileza, Salmos 94, 11. Ó Senhor, conhece os pensamentos do homem, que são pensamentos vãos. Só não é ó. De novo. Ó Senhor, ó Senhor. Às vezes você ia falando para você, ó Senhor. Vai lá. O Senhor, agora deu certo. Agora deu. O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são pensamentos vãos. Ele está falando do meu pensamento e do seu pensamento, que a gente pensa. Tolinho. Tolinha. Bobinho, bobinha. Entendeu? Ele sabe de tudo. Salmo 139, 2, André, por gentileza. 139, 2. 139, para a gente finalizar. Vai do 1 em diante até eu falar para parar. Vai andando. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes sempre quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Amém. Só um detalhe. Quantas vezes você se levantou e sentou hoje? Eita! Pois é, Ele sabe quando você se assenta e você se levanta. É demais, né? Ele já falou dos passos, entendeu? Dos pensamentos e do sentar e do levantar. Entenda que a ação de Deus não é uma ação de um feitor, que ele está com um porrete atrás de você, para marcar, fazer um xizinho na frente do seu nome, ó. De novo, Edilene, meu Deus do céu. Olha lá, mais um. Outra folha. Não é esse o objetivo, tá? O nosso Deus, ele tem a misericórdia sobre as nossas vidas e o objetivo dele é nos alinhar ao propósito dele, porque como um bom pai, ele quer para nós o melhor. Amém. Só ele sabe. Só ele, mesmo que seja dolorido. Só ele sabe. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos mais uma vez agradecer a Ti por mais esse período em que nós nos debruçamos sobre a Tua Palavra. Agradecemos por toda a quantidade de versículo que nós podemos falar e declarar aqui neste lugar. Queremos, Pai querido, em nome de Jesus, louvar, adorar e bendizer o Teu nome. Pedindo ao Senhor que o Senhor continue conosco. Continue conosco, Pai querido, esta tarde. Que à noite, segundo o Teu querer e segundo a Tua vontade, nós possamos nos reunir novamente para cultuar o Teu santo e poderoso nome. Em nome de Jesus. Amém.